Vamos de imediato dar início à sessão O Estado da Nação das Comunicações. Este debate, que tem vindo a constituir um evento por si próprio nas últimas edições do Congresso, tem este ano uma expectativa acrescida. Para além do tradicional balanço do ano que passou e da discussão dos grandes desafios do setor para o futuro, esta sessão pretende também abordar o tema das alterações climáticas. Os protagonistas deste painel vão naturalmente traçar a sua visão sobre o papel do setor na sustentabilidade ambiental e revelar estratégias para agarrar no novo negócio. Peço então a vossa atenção para o moderador desta sessão, o presidente da APDC, Diogo Vasconcelos. Boa tarde a todos. Eis o grande momento esperado do 18º Congresso das Comunicações. Temos aqui na mesa os líderes do setor das comunicações em Portugal e, de facto, é merecido que este seja o grande momento do Congresso. Tem sido assim todos os anos, será assim também neste 18º Congresso das Comunicações. Como sabem, o tema deste Congresso é Tecnologia, Informação e Alterações Climáticas, mas, obviamente, esse é apenas um dos tópicos que será abordado aqui pelos responsáveis máximos das empresas líderes do setor, porque estamos a falar genericamente do Estado da Nação das Comunicações. Queria esclarecer como é que este debate vai ocorrer. Cada um dos responsáveis vai usar da palavra durante 15 minutos para uma apresentação. Seguir-se-á meia hora de debate. Intervirá de seguida o Sr. Professor Amado da Silva, que nos dá a honra da sua presença aqui, presidente da ANACOM, e de seguida o Presidente do Congresso, Professor Jorge Vasconcelos, irá encerrar, digamos assim, o Congresso e dar a sua perspectiva daquilo que foram os trabalhos ao longo destes 3 dias. Eu próprio darei algumas palavras finais como Presidente da APDC e teremos, para encerrar o 18º Congresso, a Sua Excelência o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Engenheiro Mário Lino. Posto isto, e para não perdermos mais tempo, eu daria de imediato a palavra ao primeiro orador, e os membros da mesa vão falar por ordem alfabética, e o primeiro orador é, portanto, Ângelo Papérrio, Chief Executive Officer da Sonaicom. Obrigado. Boa tarde. Queria começar por agradecer à APDC o convite para estar aqui presente e poder partilhar convosco algumas reflexões e a perspectiva da Sonaicom. Vou sobretudo, falar-vos deste tema de uma forma muito lata, porque queria focar mais numa lógica de sustentabilidade global do que propriamente numa lógica especificamente ligada às alterações climáticas. Mas para isso gostava de começar por vos falar do que é a Sonaicom hoje. É um operador global no sentido de que opera em todos os segmentos. É uma empresa que temos algum orgulho em considerar como muito inovadora, que tem uma boa infraestrutura tecnológica, uma excelente equipe e uma estrutura acionista bastante estável. É uma empresa, como eu dizia, global e no sentido de que opera em diferentes áreas, em todas as áreas do setor das telecomunicações e com alguma dimensão, é o terceiro maior operador em receitas, temos vindo a crescer sustentadamente. E temos um portfólio de serviços sempre em mudança, sempre em evolução, com cotas de mercado com algum significado em todos os segmentos, sendo muito pequeno ainda em televisão. Como dizia, está em todos os segmentos, tem liderado alguns movimentos de consolidação importantes e é uma das áreas em que temos sido também reconhecidamente ativos. Por outro lado, somos uma empresa que aposta claramente em atividades de elevada especialização tecnológica e temos uma área de SSI em que a empresa mais importante é o IDU Technologies, que é uma empresa líder mundial de Revenue Assurance.
Como empregadores, temos mais de 2.000 pessoas e, se considerarmos outros prestadores de serviços, de manutenção, etc., teremos quase 4.000 pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à Sonaicom. Somos, por outro lado, também uma empresa inovadora. E inovadora, temos lançado muitos produtos novos no mercado. Lembro aqui alguns: o Optimus Home, o primeiro serviço de telefone fixo baseado na tecnologia móvel. A Smart TV, a primeira oferta da IPTV em Portugal. O Canguru, que alargou claramente as fronteiras do mercado das comunicações móveis à banda larga. Este produto foi lançado já há algum tempo. Foi lançado já há algum tempo e depois teve evoluções importantes, com o lançamento da HSDPA, depois o Canguru fixo, uma oferta HSUPA e este ano fomos considerados pela Exame Informática, com muito orgulho, o melhor serviço de banda larga móvel. Também recebemos um prémio das Global Telecom Business de Innovation Awards para a secção de Broadband Wireless Service Innovation. Também lançamos a primeira oferta de fibra e temos hoje uma oferta comercial com velocidades de até 10 megabits em upstream e 100 em downstream. Além da nossa dimensão e do que somos como empresa, somos também, lançamos também neste momento alguns dos primeiros serviços que utilizam tecnologias convergentes e o TAG é um deles. O TAG é uma oferta que disponibiliza serviços em múltipla plataforma e quer através de telemóvel, quer de webphone. Isto não seria possível sem uma infraestrutura tecnológica conveniente e temos uma rede fixa e uma rede móvel suportada numa rede de backbone em fibra óptica com cobertura nacional, uma cobertura de GSM e de 3G de quase toda a população e temos uma rede ULL que cobre neste momento 55% da população. Fomos o primeiro a adotar a tecnologia de ADSL 2+. Por outro lado, esta rede tem uma elevada performance tecnológica e é extremamente atualizada e somos o primeiro operador a lançar ofertas sobre IMS, de que temos como exemplo daqui o IP-Centrex e o TAG com o webphone. Isto tudo só é possível por causa da equipe da Sonaicom. É uma equipe experiente, é uma equipe jovem, muito dinâmica, com uma enorme capacidade de aprender e de inovar. É altamente especializada e tem sabido antecipar as tendências do setor e tem uma grande capacidade de concretização que tem trazido à prática e hoje temos clara consciência de ter elevados níveis de produtividade e eficiência enquanto empresa. Reparem, esta empresa, e para mim era importante caracterizar a empresa assim, porque esta empresa trabalha hoje num mercado que é um mercado caracterizado por... O nosso mercado é um mercado pequeno, o país é um país pequeno, tem um rácio de PIB per capita relativamente baixo e este mercado é ainda hoje caracterizado por uma grande assimetria no acesso aos serviços e aos preços mais competitivos. Portugal tem preços de referência muito baixos em alguns serviços, muito mais baixos do que outros países da Europa, mas esses preços não estão acessíveis a uma grande parte da população. Existe ainda uma grande assimetria no acesso a esses serviços e a esses preços mais competitivos. Neste mercado atuam vários operadores
4 operadores que eu também diria globais, porque atuam em todos os segmentos do mercado, ou já estão, ou estão a iniciar, ou já assumiram essa vontade, e outros operadores também de grande qualidade, que estão em nichos ou geográficos ou de segmentos específicos. E este conjunto de empresas tem uma enorme capacidade competitiva, o mercado, como eu disse, é muito competitivo, e são empresas que, para lutarem no dia-a-dia neste mercado, também têm que ter muitas das características que eu há bocado referi para a Sonaicom, de grande competência e capacidade. São também empresas que têm atuado de uma forma muito autónoma e com muita independência, e com planos próprios que vão anunciando. E eu juntei alguns dos planos. Se for verdade que todos nós vamos fazer aquilo que dizemos que fazemos, vamos ter em Portugal uma 4ª rede móvel em UMTS, com certeza. Portanto, teremos 4 redes móveis, mais 3 redes de nova geração, sejam provavelmente em fibra. Vamos ter 3 redes GSM, já temos 2 redes satélite, coisa que em muitos países muito maiores que nós não há, uma rede cobre, 2 redes de cabo, e pelo menos uma grande e outra em crescimento também, e uma rede de TDT. Isto é sem grande esforço, uma listagem do que aconteceria se todos fizéssemos o que está anunciado. Será isto sustentável? Era a questão que eu deixava. Quanto a nós, parece-nos que o caminho para a sustentabilidade passa mais por uma oferta, pelo desenvolvimento de uma solução baseada em infraestruturas partilhadas, porque só isso permitirá realmente o desígnio da universalidade, a potenciação dos investimentos, o respeito pelo ambiente e o desenvolvimento da concorrência. Algum comentário breve sobre cada um destes temas. Sobre a universalidade, realmente o objetivo é proporcionar o acesso aos serviços, às possibilidades que as novas tecnologias nos trazem, é possibilitá-los ao máximo número de utilizadores e não a um grupo de privilegiados nas grandes cidades, e sem desfazamentos temporais excessivos. Isto só faz sentido se conseguirmos chegar às pessoas relativamente depressa, não é chegar aos últimos daqui a 15 anos. Por outro lado, em relação aos investimentos, é importante evitar a duplicação de investimento não produtivo. É necessário canalizar o investimento para as soluções que realmente acrescentam valor para os utilizadores, e esse investimento é realmente muito mais importante para o país, porque é um investimento que cria e fixa emprego especializado. A defesa, o desenvolvimento de infraestruturas partilhadas também permite, obviamente, maior eficiência energética e menor impacto ambiental, mas, sobretudo, e eu penso que é extremamente importante falarmos em concorrência neste momento e neste contexto, permite o desenvolvimento da concorrência, permite o acesso, a possibilidade de mais operadores chegarem junto dos clientes finais para lhes oferecerem as suas soluções, e é o único que poderá assegurar alguma proteção dos investimentos que os operadores fizeram no quadro de um aliciamento a que foram submetidos, no sentido de investirem porque seriam asseguradas condições de concorrência adequadas. Para que seja possível haver redes partilhadas, é inevitável que haja uma regulação adequada e uma regulação efetiva. Regulação adequada que permita, que obrigue a que as redes a utilizar sejam partilhadas, que essa partilha seja feita de forma não discriminatória, eficiente, e que haja
uma minimização dos custos para a realização dessas redes, o que passa por alguns esforços legislativos, alguns deles claramente já em curso. Mas não basta que seja adequada, é necessário que seja efetiva. E aqui uma tónica importante para nós, é necessário que haja regras claras que se possam cumprir e se façam cumprir. E que haja penalidades efetivas ao incumprimento. Lembrava aqui, só alguns terão visto, na semana passada, aqui ao lado na vizinha Espanha, a Telefónica foi multada em 20 milhões de euros porque não tinha o cadastro atualizado, o que proporciona aos outros operadores do mercado. Penso que queria deixar uma mensagem no fim, que é a mensagem de que a Sonaicom está preparada para estes desafios. Viram, é uma empresa que se julga preparada para estes desafios, está empenhada nesta fase de desenvolvimento do setor e do negócio e continuará a estar disponível para, com as autoridades e os outros operadores, encontrar as melhores soluções para o desenvolvimento das telecomunicações em Portugal, que passa, obviamente, pelas redes de nova geração. Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção e pelo espírito de síntese. Foram poupados 1 minuto e meio. E eu daria agora a palavra a António Carrapatoso, líder da Vodafone Portugal. Muito boa tarde a todos. Agradecer à PDC mais este convite. Não sei se é a minha 18ª participação, uma vez que já estou no setor há 18 anos, mas de certo que já é mais do que a 10ª minha participação. Por isso, procuro sempre trazer alguma inovação, porque senão, naturalmente, todos vós se iriam fartar de me ouvir se eu repetisse sempre as mesmas coisas. Vamos, então, procurar fazer aqui, brevemente, em 15 minutos, o que é que eu entendo, e a Vodafone entende, que é o Estado da Nação. Vamos focar estes temas: o valor do mercado de telecomunicações e a sua evolução, a evolução da cota de mercado dos operadores, as políticas públicas, onde eu me vou centrar mais, as soluções para o fixo e a vontade política, que é uma coisa muito importante, em particular num país como este. É preciso sempre haver vontade política. O setor das telecomunicações, em termos das receitas globais deste setor, não está a crescer muito. Entre 2007 e 2008, cresceu apenas 0,5%, de 6,4 bilhões de euros para 6,43 bilhões de euros, ou seja, os tais 0,5%, aquele 1,3% que está acima do 0,5% é se não tivermos em conta a descida das taxas de terminação do móvel. Assim, cá em baixo, também podem ver entre 2007 e 2008, a primeira parte da barra é o móvel, que com a terminação apenas cresceu 1,8% e sem o impacto da terminação cresceu 3,6%. Portanto, é um setor que só cresceu 0,5% neste ano, ou só vai crescer, e que nos próximos 3 anos nós antecipamos que ele só vai crescer, ou vai decrescer, menos 0,1%, ou seja, vai ficar mais ou menos estagnado, mais uma vez, sem a terminação irá crescer 1,3% ao ano. Isto não quer dizer, naturalmente, que o setor não seja dinâmico, não haja inovação, antes pelo contrário, se calhar tem que haver muito mais inovação, muito mais capacidade dos operadores se diferenciarem e o setor, obviamente, que vai contribuir muito para a economia nacional, porque o seu contributo está para além das receitas e dos investimentos inerentes ao próprio setor. Os subsetores que crescem mais são, naturalmente, a televisão e a internet de dados e fixo. Quem é que são os grandes operadores do mercado? Obviamente todos sabem, mas quais são as cotas que eles têm? E temos aqui, em cada área do mercado, no móvel, na voz fixa, na parte grossista do fixo, na internet e dados e na TV, a presença de cada um dos operadores. E à direita temos a cota de mercado deles acumulada, tendo em conta a sua presença nos vários subsetores. Temos a PT com 49% do mercado, segundo a nossa estimativa. A Vodafone mantém-se claramente com o número 2 do mercado, com 21,1%. A Sonaicom com 13,5%, depois a Zone e a seguir a Cablevisão, a ONI e os outros operadores. Agora, o que é interessante é ver toda a dinâmica que tem existido, em particular no setor móvel. Tem sido aquele realmente que tem estado à frente em inovação, em dinâmica, em valor criado para o cliente. E aqui vemos o que é que tem sido a evolução das cotas do mercado. Portanto, em 2008 a nossa estimativa é que a TMN tenha 42,6% do mercado,
A Vodafone tem vindo a crescer, vai alcançar os 39,8% e a Ótimos os 17,4%. E esta nossa cota é só serviço solar. Nós temos alguma atividade no fixo, ainda pequena, mas que vai crescer, esperamos nós. O que temos ali ao lado dessas cotas de mercado é a cota de mercado, excluindo o programa, é escolas, porque agora vamos ter que começar a retirar o programa às escolas, porque é um programa, como sabem, que os operadores entraram nele porque tinham compromissos para a sociedade da informação e aqueles que tinham mais compromissos, mais tiveram que financiar esse programa e por isso vão ter mais clientes gerados por esse programa. E, portanto, ao retirarmos, naturalmente que a nossa cota relativa melhora. Na área do fixo, o que vemos é uma tendência também naturalmente crescente da PT, uma vez que a Zone se tem vindo a afirmar com novas ofertas, e vemos aqui a nossa Vodafone encarnado cá em baixo, mas isto é só o começo, porque agora é que nós começamos a entrar no fixo. E, portanto, eu espero já no próximo Congresso, que se cá estiver, ou quem estiver a representar a Vodafone, que já vai mostrar aqui o encarnado numa posição bastante mais alta. Qual é que é, vista a dimensão do mercado e uma certa evolução, qual é que é a evolução futura do mercado em termos de grandes tendências, nacionais e internacionais? Primeiro, a convergência na rede e nas ofertas. As redes cada vez mais são fixas e móveis, obviamente no acesso final é que se diferenciam, e toda a oferta cada vez mais em bundle, double play, triple play, quadruple play, etc. E também há convergência no user interface, ou seja, as pessoas querem ver no seu interface com o móvel o mesmo que vêem no interface com o PC. Portanto, é toda esta convergência do móvel com a internet e com o PC. Sobre a consolidação do setor, que é um caso em particular discussão em Portugal, eu não vou me pronunciar, mas todos sabem que neste momento temos 4 grandes operadores, até que ponto é que há racionalidade económica para evoluirmos para alguma consolidação. Eu diria que se mesmo que ela exista, temos sempre que preservar a existência de pequenos operadores. Eu sou favorável à existência de pequenos operadores no mercado, que criam muita inovação. Portanto, temos que criar espaço também para os pequenos operadores, porque eles um dia podem se tornar grandes. Agora, eu queria passar para as políticas públicas. As telecomunicações têm um papel fundamental em responder aos grandes desafios do país. Não só em termos de crescimento económico, pelo seu próprio investimento e expressão que têm, em termos do que é que ajudam na competitividade das empresas, das organizações e em termos da qualidade de vida dos cidadãos e da coesão social. As políticas públicas devem promover um investimento eficiente e a concorrência. São as duas áreas de enfoque das políticas públicas. O investimento eficiente e a concorrência em todos os mercados, de forma a realizar os benefícios das telecomunicações, que são um acesso à oferta e a uma grande cobertura, os preços acessíveis, os serviços inovadores com qualidade. Na área móvel, houve essa promoção do investimento eficiente e de um elevado nível de concorrência, que se traduziu numa vantagem competitiva para o país. Quer dizer, o país tem muito poucas áreas e setores de atividade que sejam muito competitivos quando comparamos com os outros países lá de fora. E na área do móvel, das comunicações móveis, é realmente uma vantagem competitiva que o nosso país tem. E isso tem a ver com o facto de ter havido um investimento eficiente e tem o facto de ter havido uma elevada concorrência que se traduziu em grandes benefícios para os consumidores finais. Isso pode-se ver aqui neste slide. A penetração em Portugal do móvel é das mais altas da Europa. O tráfego do móvel tem crescido, como veem, cresceu em média 10% os minutos de voz de saída nos últimos 5 anos e os preços são cada vez mais competitivos. Têm descido em média, nominalmente, em termos reais, obviamente que é mais, cerca de 7% ao ano. E no último ano, ou neste ano, vão descer 16%. Eu até estava à espera de receber uma carta do regulador a dizer, pá, não deixam tanto, porque assim o que é que a gente anda aqui a fazer? Mas quer dizer, não mandaram, mas como o ano não acabou, se calhar o regulador ainda vai mandar essa carta, não só a nós, mas como aos outros operadores. Agora, no fixo, é necessário promover um investimento eficiente. Não existe ainda esse investimento eficiente. E fomentar um nível adequado de concorrência para garantir no futuro uma vantagem competitiva para Portugal. É difícil justificar investimentos aos operadores alternativos, porque há realmente grandes monopólios naturais nas infraestruturas fixas. A concorrência está agora a surgir cada vez mais. Obviamente que os outros operadores têm contribuído e esperamos que a Vodafone agora vai contribuir e tem contribuído com os seus tarifários agressivos e com as suas ofertas de qualidade para uma maior concorrência no fixo. Mas temos que convir que ainda é relativamente curta essa concorrência. E por isso é que, ou também por isso, é que na banda larga, por exemplo, a nossa penetração face à população é apenas 16%, quando a média europeia era 20%. Claro que pode-se dizer, bom, mas no móvel é muito mais, é verdade, mas o móvel não substitui completamente as funcionalidades de uma banda larga fixa e as capacidades que ela tem de introduzir competitividade nos mercados e um melhor serviço de velocidade aos clientes. E depois pode-se dizer assim, bom, mas então o unbundle, nomeadamente que já existe um ADSL, que também pode continuar no futuro, tem ou não resolvido a situação? Nós temos que, é complicado, quer dizer, quando nós temos um operador que ele é o detentor da rede e ele é que está a abrir a rede para os outros, obviamente que ele está numa posição de fornecedor e de concorrente nosso. E os operadores, como já se viu no mercado, andam sempre à frente do regulador.
como se vê nos mercados financeiros e outros. Os operadores arranjam sempre formas de... Portanto, nós ligamos um cliente no terceiro esquerdo, de um dado prédio, a seguir vamos ligar o cliente do terceiro direito, mas a PT diz, não, não podemos, já remotizámos esse cliente. Portanto, arranjaram um street cabinet, um gabinete, da sua local exchange, da sua central local, de telecomunicações, tiraram uma parte dos clientes e puseram num street cabinet, mais perto dos clientes, mas aí já não há espaço para a gente fazer o unbundle local loop. Portanto, nós conseguimos ligar o do terceiro esquerdo, mas não conseguimos ligar o do terceiro direito. Temos um grande problema, nomeadamente explicar ao terceiro esquerdo ou do terceiro direito porque é que não pode ter a mesma ligação que o terceiro esquerdo. Portanto, isto é o que se passa como exemplo. Mas isto é normal, quer dizer, provavelmente muitos de nós da Vodafone, se estivéssemos no grupo PT, cumpriríamos com a lei, mas procuraríamos também não facilitar a vida. Só que isto só mostra as insuficiências de um modelo baseado na abertura da rede a terceiros de um operador incumbente que ele próprio concorre com esses terceiros. Bom, quem diz este exemplo diz muitos outros exemplos que podíamos dar aqui das dificuldades do unbundle. Portanto, o que é que seria a melhor solução? A melhor solução seria existir uma rede nacional para NG, Fiber to the Home e aberta a todos os operadores. Isso é que maximizava a cobertura do país, chegávamos a todo lado com essa rede passiva, às zonas mais do interior, promovia a concorrência, optimizava o investimento, porque não havia que haver o investimento duplicado. Havia uma massificação de serviços de banda larga em Portugal, a preços reduzidos e com oferta diversificada por múltiplos operadores. Quer dizer, a concorrência não se estabelecia na rede passiva, mas depois havia concorrência na rede ativa e na oferta de serviços. E aí é que podiam existir também os pequenos operadores no mercado. Acreditamos que o sucesso do lançamento de uma RNNG, uma rede nacional de nova geração, seria uma alavanca importante para o desenvolvimento de Portugal com coesão social. Tem muitas externalidades. Crescimento da economia, aumento da produtividade, combate às assimetrias regionais, criação de emprego e também, e isso é um tema deste Congresso, uma criação de uma infraestrutura de suporte à automatização de sistemas de consumo de energia de residências e escritórios. Obviamente, se todas as nossas casas e escritórios do país estivessem ligados com uma banda larga da nova geração, vejam bem o que havia de potencial de automatização à distância, de controle de todos os serviços de utilities que as casas e os escritórios naturalmente usam e normalmente usam. E é isso que está aqui, com atraso. O que é uma RNNG? É uma rede passiva de nova geração. Bom, mas o que é... Não tenho tempo para explicar isso, não é? Só estou aqui com 4 minutos e 21 segundos. E, portanto, o que eu vos posso dizer é que esta rede é uma rede... Havia um operador que tem esta rede a nível nacional, tem a sua centralzinha, é aí que os vários operadores se ligam para usar essa rede passiva, e dessas várias centrais que têm espalhadas pelo país o operador, então tem a fibra a chegar à casa das pessoas e que vai até à coluna vertical dos prédios. E depois os operadores é que põem os seus equipamentos ativos, seja na central, seja o modem em casa dos clientes, e também tratam da instalação da rede em casa dos clientes. Isto explicado em 30 segundos, o que é uma rede passiva de nova geração. O que é o investimento numa rede destas? O que é que custaria? Perguntarão os senhores. Uma rede passiva. Bom, os componentes passivos, para cobrir 3,6 milhões de casas, o custo será mais ou menos 2,5 bilhões de euros. O custo médio por casa passada será 700 euros, mas claro, variará de acordo com a zona. Uma zona muito interior e com pouca densidade populacional, será se calhar 1.300 euros. Se não, será 160 euros. Reparem que nas zonas economicamente atrativas só temos provavelmente 1,1 milhão de casas. Portanto, se queremos realmente não ter info-exclusão, se queremos combater as assimetrias regionais, se queremos ter novos operadores alternativos e pequenos e dinâmicos e muitas vezes vocacionados para nichos e muitas vezes sediados no interior do nosso país, esta será a melhor forma de permitir que esses operadores tenham sucesso e que essa oferta se pratique no mercado. Porque senão, basicamente o que nós temos é uma zona atrativa, uma região atrativa que só diz respeito a 1,1 milhão de casas em que há um investimento de 500 milhões. Portanto, podem dizer assim, não, alguns dizem, bom, mas então vamos deixar aberto a situação nas áreas urbanas, porque aí é economicamente rentável, tá bem, então quer dizer, nós os 3 ou 4 vamos fazer cada um investir 500 milhões, provavelmente, não é? Então 4 vezes 500 dá 2 bilhões, então é quase a mesma coisa que fazer uma passiva para o país todo. Mas depois a questão não é só essa, a questão é, bom, mas há operadores já instalados, esses têm uma grande vantagem, esses têm logo uma grande escala que ganham, se for permitido a eles, ou se não existir uma rede alternativa passiva. E portanto, como é que vai ser essa dinâmica? Bom, já vamos um bocadinho elaborar nestes aspectos de quais são os argumentos contra e a favor da rede passiva. Os componentes ativos
Portanto, aquilo que os operadores, aquele azul que eu mostrei, que vão ter que pôr nesta rede, isto pressupondo 4 operadores, com 25% de cota de mercado cada um, ligando 2,9 milhões de casas, portanto as anteriores eram 3,6 milhões de casas passadas, aqui é dessas só uma parte é que são ligadas, custaria 700 milhões de euros. E depois havia o serviço de instalação em casa dos clientes, que seriam mais de 300 milhões de euros, ou seja, o total do pacote eram 3,5 bilhões de euros. Bom, quais são então os argumentos em desfavor da Rede Nacional Nova Geração? Nós achamos que não são suficientes para contrariar os maiores benefícios desta solução. Um primeiro argumento, aquele que eu já estava a introduzir há pouco, o mercado funciona em zonas urbanas pelo que os operadores devem investir individualmente nessas zonas. Bom, mas também é importante ter concorrência nessas zonas urbanas, porque senão começamos a ter aqueles operadores históricos que já têm os clientes, que já têm as condutas, que já têm tudo mais, a ganhar logo uma vantagem enorme aí, ganham logo muita escala, ficam logo com capacidade de suportar e até de financiar a concorrência noutros sítios. Nós sabemos, por exemplo, que hoje em dia a PT tem a chamada zona sapo e a zona dos engol sapos, porque há uma zona... Não, há uma zona, isto é na internet, há uma zona que é nas zonas urbanas onde há concorrência, é a zona SAP, tem umas tarifas mais baixas. Nas zonas em que não há concorrência, obviamente que as tarifas são um bocadinho mais baixas, são mais altas. Bom, portanto, tem aqui uma contra-argumentação em relação ao argumento de que, deixa-os investir nas zonas urbanas. Bom, só que isto leva ao monopólio, ou duopólio, se calhar nas zonas urbanas, e ao monopólio nas zonas não urbanas. A rede passiva representa uma parte reduzida do investimento total, já vimos que não, que a rede passiva representa uma grande parte do investimento total. O desenvolvimento da RNNG será mais lento e complexo, por isso é que é necessária uma decisão célere. Nós temos estado à espera do resultado da consulta pública do regulador sobre esta matéria, para a qual nós contribuímos, mas que ainda não apareceu, e por isso, por maioria de razão, estamos agora a chamar esta atenção nesta área. E, de qualquer forma, avanços individuais podem mais tarde ser integrados nesta rede de nova geração. Existirá monopólio na rede passiva? Eventualmente existirá, obviamente, se houver só uma rede. Não quer dizer que não existam operadores a investir por eles próprios numa rede. Mas é melhor ter monopólio na rede passiva que garanta uma cobertura alargada a todo o território e muita concorrência nos serviços, com multioperadores no mercado, do que uma situação de monopólio ou duopólio da rede de acesso e serviços. Bom, e depois há a questão que se pode colocar, mas no móvel. Então o móvel também porque é que não tem só uma rede? Bom, porque o mercado móvel é o mercado onde a Vodafone está, não é por causa disso, mas porque no móvel é um mercado em que economicamente é viável ter mais que uma rede e tudo surgiu de início, de arranque, com todos os operadores mais ou menos na mesma igualdade de circunstâncias. Portanto, é um grande desafio fazer esta rede de nova geração. Eu sei que é difícil, mas devíamos tentar. Um governo que diz que tem uma ambição tecnológica não pode escurar isto. Quer dizer, pelo menos tem que olhar, tem que ouvir as partes, tem que estudar esta possibilidade, não a pode excluir à partida. É preciso uma grande vontade política. O Sr. Presidente da República, julgo eu, já teve um tom de apoio a algo deste tipo, obviamente que não explicitou exatamente o que é que seria no seu discurso na inauguração deste Congresso. E é necessário criar as condições para surgir este operador de RNG, que não é fácil, porque há todo um conjunto de questões. Vamos fazer um concurso? Como é que fazemos esse concurso? Nacional ou regional? Temos de definir legislação para criar a figura deste operador. Mas já há uma REN também, incluindo os acionistas. Quem é que são os acionistas? Quanto é que podem ter os operadores? Se é que podem ter? É preciso estabelecer um enquadramento regulatório favorável, em termos de acesso às condutas, à fibra já existente, tanto do operador incumbente como de outros. As condutas é um caso bastante crítico. Nós, naturalmente, que há uma legislação aparentemente favorável das condutas, mas nós não temos toda a transparência do cadastro das condutas, mais do que isso, de onde é que podemos ou não haver espaço. Quer dizer, as condutas, eu não sei, nós acho que recentemente nacionalizámos um banco, não sei se vamos ter que nacionalizar as condutas, mas um banco já foi nacionalizado. Isso seria ao extremo, mas provavelmente numa rede passiva as condutas fariam parte dessa rede passiva. Portanto, há aqui, não vou agora demorar muito mais tempo nesta fase, mas há muitas medidas regulatórias e estas medidas regulatórias são medidas que têm que, de qualquer maneira, acontecer. Quer dizer, ou haja a rede de nova geração passiva, ou não haja, por maioria de razão, então ainda tem que ser mais proativo o poder político e o regulador nestas matérias. Eu, como regulador desta mesa, queria chamar a atenção que já vamos com 2 minutos a mais. Pronto, é só mais um. Temos que definir os ativos do Estado que serão colocados ao dispor deste operador e temos que definir
vários outros benefícios fiscais, subsídios, etc., e responsabilidades, porque, como nós vimos há bocado, há uma parte do país, a tal 1,1 milhão de casas, ou um pouco mais, que é economicamente viável. Mas quer dizer, dos 2,5 bilhões de investimento, se calhar há para aí 1,5 que não é viável totalmente. Então esse cara tem que ser subsidiado. Qual é o valor desse subsídio? São 500 milhões? É 1 bilhão? Obviamente que isso tem que ser determinado e isso pode ser sujeito, inclusive, a concurso. Agora, o que é um facto é que, se não criarmos um operador de RNG, perdemos uma oportunidade de criar uma vantagem competitiva para o futuro de Portugal e teremos provavelmente que nos conformar com uma situação de monopólio e duopólio com menor cobertura e coesão social. Teremos que mitigar os inconvenientes de não ter RNG através de uma atuação proativa e empenhada de medidas regulatórias, como aquelas que eu referi, que poderão ir até à separação estrutural funcional. Não nos podemos atrasar mais na RNG e ou nas condições regulatórias mais favoráveis para o avanço desta área tão importante na competitividade com outros países, porque os outros países estão a avançar e nós estamos a ficar para trás nesta matéria. Mas o ideal seria que em novembro de 2013, na sessão da abertura do Congresso APDC, o Primeiro-Ministro, uma vez que o Presidente da República já está ganho para a causa, fizesse no seu discurso a seguinte declaração: ainda bem que há 5 anos o país decidiu apostar numa rede digital de banda larga. Não só temos os mais avançados sistemas e mercados de telecomunicações do mundo, incluído na área fixa, o que nos dá uma grande vantagem competitiva nacional, como a aposta que fizemos, conseguimos contrariar a desertificação do interior e a exclusão social. A aposta numa rede de fibra que cobre a totalidade do país permitiu a modernização do tecido empresarial português com a criação de PMEs e a redução do desemprego e das assimetrias regionais. A rede digital tem sido um fator de extrema importância na inovação que tem neste momento um papel fundamental na economia portuguesa, contribuindo para o crescimento que Portugal tem vindo a apresentar nos últimos 3 anos. E, finalmente, e o mais importante, para a vossa própria satisfação, dizer o seguinte: agradeço aos participantes do Congresso APDC em 2008 o forte apoio e incentivo que na altura deram à RNG e que levou entidades públicas e privadas a desenvolver este projeto. Muito obrigado. Stanilau Mata Costa, Presidente do Conselho de Administração dos CTT. Boa tarde. Gostaria de felicitar os senhores Presidentes do Congresso e da APDC pela organização, agradecer o convite para participar neste painel. O setor postal a nível mundial tem passado por grandes transformações durante os últimos 15 anos. Também os CTT, hoje em dia, são bastante diferentes da antiga administração postal. No passado recente, desenvolvemos um processo transformacional, passando de uma empresa monopolista oferecendo um reduzido leque de serviços para um grupo multisserviço que gera crescimento e rentabilidade ao serviço dos cidadãos e dos agentes económicos. Promovemos uma mudança de atitudes, cultivando o rigor, a transparência, a qualidade e a eficiência no CTT e nas suas subsidiárias, visando a criação de valor para o acionista e a satisfação dos demais stakeholders. Em primeiro lugar, farei uma breve referência ao perfil de negócio do CTT. Seguidamente, abordarei os grandes desafios do setor e a nossa estratégia. Finalizarei com o posicionamento do CTT em termos de sustentabilidade empresarial. No passado recente, antecipando o aumento da concorrência e a liberalização total dos mercados a nível europeu, fizemos algumas aquisições. A PayShop em 2004, a Turline Express e a Mailtech Holding em 2005 e a EAD em 2006. Apesar do contexto económico adverso e das pressões sobre o setor postal, como seja o impacto das comunicações eletrónicas, a liberalização gradual do mercado e a pressão para a redução dos custos dos nossos clientes empresariais, os proveitos têm registrado um crescimento sustentado. Só por referência, no último triênio, 2005-2007,
cresceram os proveitos operacionais a uma taxa média anual de 5,8%, que compara de forma bastante favorável com o triênio anterior, no qual a taxa média de crescimento foi de 2%, ou seja, um crescimento quase triplo. Naturalmente, uma parte significativa resultou das aquisições. Sem o impacto dessas aquisições, mesmo assim, o crescimento teria sido duplo do triênio anterior, mais concretamente 3,5%. Nós consideramos no grupo 4 áreas estratégicas de negócio: o correio, o expresso e as encomendas, os serviços financeiros, dados e documentos. O correio engloba não só as atividades tradicionais prestadas pela empresa-mãe, como os serviços terceiros prestados ao nosso balcão, serviços de proximidade, serviços de EGOV, mas também a atividade da nossa participada, pós-contacto, da empresa líder de mercado, no mercado das correspondências não endereçadas. Representa, a números 74% do volume de negócios do grupo. A segunda área de negócios, o expresso e encomendas, inclui a atividade da CTT Express, a líder de mercado em Portugal, e da Tourline Express em Espanha, representando 16% do total. Na área de negócios de serviços financeiros, incluímos os serviços financeiros prestados ao balcão da empresa-mãe e que correspondem a números, em termos de valores movimentados, em números de 2007, a 15% do PIB nacional, e também a atividade da PayShop, aproximadamente 7% do total. Já o negócio de dados e documentos, que inclui a atividade destas novas empresas integradas no grupo em 2005 e 2006, Mailtech Holding e EAD, corresponde a cerca de 3%. Também no final do ano passado lançamos o Phonics, o primeiro MVNO no nosso país. Estamos muito bem posicionados neste mercado de crescimento, mercado de expresso em encomendas a nível da Península Ibérica, através da presença das nossas subsidiárias. Repare-se que só em Espanha trazemos 341 lojas. Vamos agora referir os desafios da indústria e a estratégia dos CTTs. Estamos numa fase de grandes mudanças na Europa e, apesar do contexto adverso, os CTTs consideram que têm de transformar as ameaças em oportunidades de negócio. Vejamos então os principais desafios da indústria postal. Primeiro, regulação e liberalização. O quadro regulatório da União Europeia, de sucessiva redução da área reservada e consequente liberalização, prevê a abertura total do mercado o mais tardar até 31 de dezembro de 2010. Sendo o CTT a líder de mercado, a abertura traduzir-se-á na erosão da nossa cota. Assim, os CTTs têm de capitalizar a confiança que os cidadãos e os agentes económicos nacionais têm na empresa. Os CTT são uma das empresas portuguesas a quem se reconhece mais fiabilidade e merecedora de confiança. Segundo, novas tecnologias, novos negócios. O correio físico vem sendo substituído progressivamente pelas formas de comunicação eletrónica, em paralelo com o aumento dos conteúdos nos serviços de logística, a otimização dos fluxos de correio por parte dos grandes expedidores. O mercado postal tradicional tende mesmo a reduzir-se no futuro e as encomendas, a nível da logística e da distribuição, assumem maior relevância em termos de oportunidade de desenvolvimento. O nosso grupo terá de oferecer serviços online customizados, serviços de outsourcing de valor acrescentado, respondendo às expectativas de qualidade mais elevadas e com níveis adequados de preços. Terceiro, concorrência e globalização da oferta dos serviços postais,
com destaque para o papel dos grandes integradores transnacionais, que tenderão a alargar a sua operação aos mercados domésticos. Em paralelo, a entrada no mercado de operadores low cost implica também o aumento da eficiência a nível deste grupo, como forma de resposta a um escrutínio de preços mais apertado. Quarto, internacionalização. É provável que 4 ou 5 operadores globais possam emergir no continente europeu, pelo que os CTT terão de defender arduamente o seu core business e reforçar as suas competências, em paralelo com a escolha de parcerias adequadas que protejam os nossos interesses. Quinto, alterações climáticas. A redução da pegada carbónica ajuda a carteira das empresas, pelo simples facto de que menores consumos significam menores custos. Em síntese, para nós, CTT, modernização, inovação e qualidade de serviço são a resposta a um mercado postal novo e mais competitivo. A maior parte dos países europeus está em processo de liberalização progressiva, tal como nós, a decorrer até 31 de dezembro de 2010. A derrogação abrange apenas os novos aderentes à União Europeia, a Grécia e Luxemburgo. A nossa estratégia é clara: disponibilizar o serviço postal universal, garantindo qualidade elevada a todos os cidadãos, qualquer que seja a sua localização, e a preços razoáveis. Promover o crescimento e a liderança nos negócios core, constituindo elementos-chave neste âmbito a percepção do cliente em relação à qualidade, a imagem empresarial e a confiança dos clientes, a produtividade e a redução de custos, o alargamento do portfólio, o incremento da utilização dos serviços, o marketing e o serviço ao cliente. Desenvolver novas áreas de negócio, a nível do expresso, encomendas e logística, seja nos segmentos B2B como B2C, serviços de retalho, serviços financeiros, telecomunicações, gestão documental, serviços de e-gov, internacionalização. Gerar crescimento através da inovação, liderando a transição do correio físico para o correio eletrónico, como o híbrido, as comunicações eletrónicas integradas, a via CTT, a fatura eletrónica, os serviços de e-logística, serviços de certificação eletrónica, serviços de mail manager, sistemas de informação geográfica postal e serviços de geomarketing. Quinto eixo, assegurar a liberalização do setor em Portugal, tendo a empresa bem preparada para essa liberalização plena. Seguido o posicionamento dos CTTs em termos de sustentabilidade ambiental. No que respeita ao perfil carbónico, as nossas emissões reduzem fundamentalmente da frota própria, da terceira subcontratada e do transporte aéreo, para além da eletricidade em mais de 1.200 edifícios espalhados pelo país. A intensidade carbónica do grupo é menos de 1/6 da média da economia nacional. Temos objetivos de redução e, no âmbito das estratégias da gestão carbónica, melhorar a eficiência energética em 2% ao ano, reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa 10% até 2013 e assumimos como uma empresa comprometida com o ambiente. Os desafios estão ali identificados: a melhoria da gestão da frota e a renovação dos veículos, os ganhos de eficiência energética nos edifícios, a implementação de sistemas de gestão ambiental, etc., etc. As iniciativas em curso são as mais comuns e as que seriam características de um setor como este: a redução dos consumos, seja elétricos, seja de combustível, a otimização dos nossos encaminhamentos, ou seja, as rotas de transportes, uma renovação da frota superior a 30% ao ano, os sistemas de gestão ambiental, a formação intensiva de trabalhadores. Estamos alinhados com as melhores práticas a nível da prestação da informação, fornecemos não só os dados qualitativos, mas os quantitativos, os dados por tipo de emissão, somos transparentes nesta matéria.
Em termos de metas, estamos entre aqueles que estabelecem objetivos SMART, mensuráveis e temporalmente definidos, ambiciosos e ao mesmo tempo alcançáveis. Atuamos também em todas as áreas suscetíveis de serem mensuráveis, em termos de mitigação, não deixando nenhuma de lado, a eficiência energética, as energias renováveis, os transportes e as emissões. Os CTTs prosseguem a sustentabilidade empresarial a longo prazo nas suas três dimensões: a económica, a social e a ambiental. Mas não se limitam a acompanhar as práticas empresariais de referência que acabamos de passar. Exemplos disso são os novos serviços amigos do ambiente e que hoje disponibilizam à comunidade. Relembrarei apenas dois: o Via CTT e o Mail Manager. Poderia falar noutros mais antigos, estes são os mais recentes. A Via CTT contém mais de 112 mil utilizadores e 22 expedidores dos diversos setores de atividade, apresenta múltiplas vantagens. É um agregador de informação num acesso único, permitindo comunicações e envio de faturas, documentos de múltiplos emissores, empresas e outras entidades, gratuito para os utilizadores. Sem risco para o utilizador, evita os riscos do e-mail, pois os CTTs colocam informação através de meios de comunicação seguros e a informação que recebe o utilizador provém de emissor verdadeiro. Segurança e confidencialidade, porque o utilizador não recebe informação que não solicitou, a qual é à prova de spamming e phishing. Capacidade do cidadão receber eletronicamente a sua correspondência através do acesso a um portal onde está organizada e depositada a correspondência que escolheu receber, sendo a caixa de correio não física acessível 24 horas por dia em qualquer parte do mundo e permite fazer pagamentos. Quinta, meio de identificação eletrónica disponível para qualquer entidade que queira ter processo na internet e tenha requisito de identificação do cliente, ou seja, o não anonimato. O sucesso do serviço, naturalmente, depende da adesão dos clientes finais, mas também das entidades expedidoras de correio. Mas o recurso à Via CTT tem muitos benefícios. Para os clientes expedidores, permite a redução de custos com a expedição de correio e a simplificação de processos. Para os utilizadores, conjuga os atributos de conveniência e segurança. Para o CTT, viabiliza a substituição do correio tradicional pelo eletrónico e o desenvolvimento de uma área de negócio amiga do ambiente. Preciso de mais 1 minuto, Sr. Presidente. O Mail Manager é um serviço de digitalização, catalogação e tratamento do correio dos grandes clientes, passando o conteúdo do mesmo a ser disponibilizado em formato digital, assegurando também o seu arquivo físico ou digital, ou a sua distribuição. Traduz uma nova oportunidade para o CTT, que gera e desmaterializa o correio destinado aos seus clientes, mediante as seguintes atividades: receber ou recolher o correio, classificar e ordenar a documentação, digitalizar, indexar os dados da imagem digitalizada, disponibilizar as imagens e dados capturados de forma a possibilitar a sua integração com o sistema do workflow do cliente, assegurar a custódia ou distribuição dos documentos. O serviço foi lançado este ano, destina-se aos segmentos de grandes clientes, sejam empresas, organismos públicos ou outras instituições, que reúnam as seguintes características: serem clientes contratuais dos CTTs, expedirem e recepcionarem muito correio, terem projetos de desmaterialização e informatização previstos ou em curso. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Rodrigo Costa, Presidente da Comissão Executiva da ZON. Estou aqui a organizar-me, porque eu estou com um pouco de gripe, como podem perceber pela minha voz. Boa tarde a todos.
Começo por agradecer ao Diogo o amável convite. É um prazer estar aqui hoje. Está mesmo mal. Peço desculpa. E é um prazer também estar perante uma audiência onde conheço tanta gente e muitos, de facto, foram meus colegas durante um par de anos. Portanto, a todos é um prazer revê-los, é um prazer estar aqui, portanto, vamos então a isto. Eu confesso que a minha intervenção não tem muito a ver com, digamos, a agenda principal do Congresso deste ano, mas, sem qualquer dúvida, reflete aquilo que tem sido a nossa aventura neste último ano. Embora rouco, estou aqui, de facto, com imensa satisfação. Foi um ano muito, muito rico. Eu vou passar, de uma forma muito breve, por algumas das coisas que temos feito, que é do vosso conhecimento. Na apresentação do António Carrapatoso, há pouco, eu gostei muito de ver um slide que ele tinha em que mostrava o que era o mercado, e devem ter reparado que nós só temos 10% do mercado. E, no entanto, acho que o tempo de antena que temos tido ao longo deste último ano é bem maior do que 10%. Portanto, se isso fosse reflexo, digamos, do nosso crescimento em vendas e o nosso crescimento em rentabilidade, de certeza que ainda estaríamos bem melhor do que estamos aqui hoje. Nós fizemos o nosso spin-off, portanto, há um ano. Tivemos sempre, desde o início, um objetivo de ter uma estratégia muito simples e muito clara. Portanto, nós chegámos a uma empresa que era nova para a equipa de gestão, tivemos grandes mudanças logo no início e decidimos que tínhamos que ser, como a empresa é pequena, precisávamos ser muito, muito, muito simples em relação à nossa estratégia. Foi desde o início, tomámos a decisão de mudar a marca da empresa, era óbvio que isso tinha que acontecer. Quisemos fazer sempre desde o início uma grande aposta em termos de inovação. A nossa equipa é uma equipa que já tinha dado provas de ser pioneira nessa matéria e, portanto, nós tínhamos a certeza que também tínhamos que inovar, porque, sem qualquer dúvida, esse é um dos grandes trunfos que este tipo de empresas hoje tem, é trazer inovação. Só dessa maneira é que ganham a confiança dos clientes e só assim conquistam novos clientes. O serviço ao cliente, como todos sabem, não vale a pena esconder, a nossa empresa não era propriamente dito a melhor referência em matéria de serviço ao cliente. E garanto-vos, para qualquer empresa de cabo, em qualquer parte do mundo, o serviço ao cliente é sempre um desafio. Também para qualquer outra empresa, quer seja móvel, quer seja de serviço de cobre, é um desafio, mas em particular o cabo é um sistema que obriga a um maior trabalho, a uma maior complexidade e, portanto, acho que nós também pusemos logo isso como uma das nossas tarefas principais. Como qualquer empresa, o que é que se pretende? Pretende-se crescer em vendas, pretende-se crescer em rentabilidade. Nós achávamos que tínhamos uma oportunidade grande. Qualquer empresa que saia de uma empresa grande para uma empresa mais pequena pode, de facto, operar de uma maneira mais rápida, mais simples, e acho que nós também o conseguimos. Sabemos que temos que continuar a ter uma política de investimento importante. Portanto, nós sabemos que a nossa rede hoje não cobre o país inteiro, portanto, havia necessidade de investir mais, havia necessidade de cabelar mais zonas do país, modernizar a rede, e é isso que também temos estado a fazer. E sabíamos também que era crítico para nós apostar nas nossas pessoas. Quanto mais pequena é a empresa, maior é a importância relativa de cada um dos intervenientes. Acho que é uma equação simples e, tendo passado por empresas muito grandes, tendo passado por empresas muito pequenas, eu pessoalmente tenho muita consciência de qual é a importância de termos gente motivada, bem preparada, que vista a camisola e que tenha prazer em vir trabalhar todos os dias. Nós temos um desafio especial que ainda dá mais energia às pessoas, que é o facto de vivermos num país pequeno, onde de facto temos que concorrer com uma empresa principalmente que é muito maior que a nossa. Portanto, isso não vou esconder que é um desafio que ainda enche mais de energia às pessoas, é uma grande motivação, sabemos que somos pequenos e que estamos a disputar, digamos, a liderança em algumas áreas do mercado e queremos continuar a disputar essa liderança. Nós, em relação ao futuro, temos algumas preocupações e hoje, portanto, sendo aqui o quarto a apresentar e o terceiro na área das telecomunicações, acho que todos compreendem quais são as nossas preocupações. Nós temos
o que é que nós fizemos este ano? Nós este ano conseguimos fazer muita coisa. Lançámos uma série de produtos novos, como a Zonebox. Foi um produto que nós lançámos, cresceu do zero a partir de novembro do ano passado e conseguimos lançá-lo em maio, exatamente desde o timing que queríamos. Lançámos pacotes de triple play que não tínhamos antes, que têm conhecido um êxito muito importante, de acordo com os resultados que apresentámos já esta semana. Lançámos também o Zone Mobile, portanto, que é muito importante na nossa estratégia de poder dar o máximo número de serviços aos nossos clientes, que o fizemos em parceria com a Vodafone. Somos a empresa que tem a maior velocidade de referência em matéria de banda larga. Hoje, por exemplo, e creio que é uma novidade, nós, na área das Amoreiras, em Lisboa, acabamos de instalar o equipamento e o software necessário para poder dar 100 megabits aos nossos clientes nessa zona de Lisboa. Vamos começar agora um piloto e, se tudo correr normalmente, vai ser a primeira zona da cidade de Lisboa onde nós podemos dar 100 megabits. Nós temos noção de que temos uma rede de cabo hoje tem uma possibilidade, de certa maneira, fácil de ir até aos 100 megabits através da sua transformação numa rede Full IP, mas também sabemos que a um ano poderemos pensar em 200 megabits e já hoje se fala muito em 300 e 400 megabits. Portanto, temos uma rede, uma infraestrutura base que, de facto, pode ser muito competitiva no futuro e pode ajudar-nos, de certeza, a competir com qualquer outro tipo de infraestrutura. Fizemos um grande investimento na nossa área dos call centers. Portanto, nós hoje estamos praticamente a 100% de funcionamento com 2 grandes call centers. Um no Porto, em Matosinhos, onde temos uma área de cerca de 6 mil metros quadrados, e outros aqui em Lisboa, junto à Praça de Espanha, com 8 mil metros quadrados. Substituímos também, fizemos um upgrade importante a todo o software que estávamos a utilizar. Sabemos que vamos dar condições únicas de trabalho às pessoas que trabalham connosco, que é muito importante, porque se as pessoas não viverem satisfeitas, se as pessoas não tiverem a formação adequada, não conseguem atender bem os clientes. Isto faz parte de uma estratégia integrada de melhoria de qualidade de serviço. Nós hoje, ao fim de um ano, já registramos uma melhoria significativa praticamente em todas as áreas de serviço, desde a instalação ao próprio telemarketing, televendas e a assistência técnica telefónica. Fomos pioneiros no lançamento de um serviço de atendimento gratuito. A razão número 1 das reclamações era as pessoas telefonarem para nós a reclamar ou a pedir assistência e terem que pagar a chamada. Desde fevereiro deste ano, quando alguém liga para nós por um telefone fixo, não tem que pagar. Foi muitíssimo bem recebida esta mudança. Custou-nos algum dinheiro, sem dúvida, mas melhorou muito a nossa relação com os nossos clientes. Este foi o nosso 4º trimestre de crescimento. Para uma empresa, para uma equipa pequena, que tem que fazer um spin-off, lidar com todos os detalhes da separação de 2 empresas, N serviços que deixaram de ser prestados por um grupo de pessoas, passaram a ter que ser prestados por outro grupo de pessoas. A área de sistemas, a área de vendas, os call centers, lidar com todas estas mudanças e, em simultâneo, a conseguir ter o 4º trimestre de crescimento de vendas, eu acho que é, de facto, um bom trabalho no fundo, junto-me aqui, esta satisfação é tanto minha como de todos os membros da minha equipa e, de facto, acho que temos feito um trabalho muitíssimo bom e que, embora o mercado hoje não o reconheça em matéria de ações, portanto, eu hoje de manhã cheguei de uma conferência em Nova Iorque, onde estavam os grandes operadores americanos da área de cabo, da área de satélite, e havia uma coisa comum entre todos os CEOs foram apresentar nessa conferência, todos eles falavam do tema das ações, porque no fundo há muita coisa que corre bem, conseguimos ter melhores margens, conseguimos crescer em vendas, temos clientes mais satisfeitos e o stock cai, portanto as ações caem. Todos nós, gestores de empresas que estão cotadas na Bolsa, acho que temos que saber isolar a performance das ações na Bolsa e a nossa performance como empresa. E acho que o mercado irá reconhecer, mais cedo ou mais tarde, irá reconhecer as melhores empresas e nós também, quando chegar à altura do mercado mudar, também acho que iremos beneficiar disso. Portanto, mas tirando essa parte, que é a parte que a todos nós nos traz mais descontentes, podemos dizer, em termos de operação, em termos de crescimento, em termos de rentabilidade, em termos de visibilidade da própria marca, acho que só temos razões para estar muito satisfeitos. A concorrência hoje é uma concorrência completamente diferente daquela que havia há um ano. Nós hoje podemos olhar para trás
E podemos dizer que há as coisas que ainda não estão bem, e eu também já lá irei a elas, porque também eu tenho aqui o meu capital de queixa, mas sem dúvida que temos concorrência. Eu hoje posso estar aqui a falar e não estou aqui, no fundo, a fazer um funeral à empresa de quem sou presidente. Eu estou aqui a falar de uma empresa que é um bom negócio, luto com imensas dificuldades em matéria de concorrência, gostava que a regulação funcionasse de outra maneira, mas a realidade é que o mercado funciona no sentido de que temos cada vez mais ofertas mais interessantes, competimos uns com os outros, o consumidor para já beneficia pagando menos e, de facto, todos estes serviços cada vez são acessíveis a maior número de consumidores. Por último, em termos de pessoas, nós na Zone fizemos algo que pessoalmente era para mim quase um compromisso pessoal em relação a todos os nossos empregados, que era de facto alterar o sistema como se faz as avaliações internas, alterar o sistema de remuneração das pessoas, criar um programa de ações que permitisse a qualquer empregado da Zone ter uma componente do seu prémio ser feita em ações. Concretizámos isso há um mês e foi também, digamos, um ponto muito importante em toda a nossa estratégia, porque eu não tenho dúvida nenhuma, nós, se não tivermos pessoas comprometidas com o longo prazo, nós não vamos a lado nenhum. E acho que nós estamos a conseguir criar uma cultura muitíssimo boa, baseada nos valores que já existiam antes na empresa e que nós conseguimos cada vez mais aprofundar. É uma empresa onde nós temos prazer em trabalhar, é uma empresa que reflete os valores das pessoas que lá trabalham e estamos também nessa área muito, muito satisfeitos. Em relação ao futuro, como eu disse, há aqui um tema que me preocupa imenso, que é, eu sou dois pontos. Eu vivi a minha vida toda regulado, eu vivi a minha vida praticamente 20 anos de trabalho. Os últimos 20 anos de trabalho vivi numa empresa americana que era super regulada. Os meus últimos 4 anos nessa empresa fiz a gestão, digamos, precisamente da área que era um monopólio e que tinha sido previamente acusada de abuso de posição dominante, portanto, acho que conheço bastante o tema. Depois passei 2 anos como presidente da área de comunicações fixas do Grupo PT, também, portanto, tenho consciência dos desafios, da complexidade, e agora vim para uma empresa nova que também tem uma posição muito importante de mercado em 2 áreas. Tem uma posição importante de mercado na área da televisão paga, mas que, quando olho para trás, só como episódio que vale a pena sempre partilhar, eu estou à espera há 16 meses pela aprovação da compra de uma empresa, aliás, a aquisição essa que ainda foi feita pelo meu antecessor, 16 meses à espera de uma aquisição, estamos a falar de 30 ou 40 mil clientes. Estou à espera há 10 meses que seja aprovada uma operação de aquisição de uma empresa com menos de 100 mil clientes. Não consigo entender porque é que tudo demora tanto tempo neste país, nesta matéria. Queixam-se de nós que poderemos estar aqui a fazer abuso de posição dominante. Eu só como dado interessante, o meu maior concorrente cresceu neste período de tempo, aliás, em 9 meses cresceu o dobro dos clientes que aqui estão em causa. Portanto, ninguém poderá dizer de certeza que esses negócios são importantes e ninguém poderá de certeza que o meu concorrente não pode funcionar e concorrer comigo de uma forma perfeita. É fácil ter acesso à infraestrutura, que é ele próprio que gera. Em matéria de conteúdos, já várias vezes ouvi algumas queixas também em relação à forma como nós gerimos os nossos conteúdos. Com toda a franqueza, toda a nossa área de conteúdos, que é uma área extraordinariamente pequena de negócios, estamos a falar de um valor que é muito inferior a 100 milhões de euros por ano, portanto, para termos também o contexto, é uma área muito, muito pequena, mas é uma área onde nós temos uma grande responsabilidade. Nós olhamos para esta área dos conteúdos como 2 negócios distintos. O conteúdo para nós, na nossa rede de cabo, em que a minha preocupação é ter os melhores canais para disponibilizar aos meus clientes, e depois tenho uma atividade do wholesale também, onde a minha preocupação é, no fundo, também ser um bom fornecedor dos meus, inclusive, concorrentes. E acho que, ao longo destes últimos meses, já demos prova de que não abusamos dessa posição dominante. É óbvio que poderá haver perspectivas diferentes,
Nós, por exemplo, neste momento está a decorrer uma reestruturação na nossa empresa no sentido de autonomizar ainda mais a gestão das áreas dos conteúdos, precisamente para termos a certeza que nós temos um comportamento exemplar no mercado, no sentido de desenvolver ao máximo essa área de negócio. Não é simples, mas há que saber viver com esse tipo de responsabilidades. Eu, pessoalmente, talvez por ter tantos anos de experiência nesta matéria, sinto que o consigo fazer. Acho que a nossa equipa também o compreende, as pessoas estão todas muito comprometidas nessa área e nós vemos os outros operadores, de facto, como uma oportunidade de negócio. O sistema não será perfeito, tenho que vos recordar que este sistema foi criado pela empresa e pelas pessoas que estavam antes de nós. Já mudámos muita coisa, iremos continuar a mudar muita coisa, não tenho dúvida nenhuma que vamos conseguir lidar com esses desafios de uma forma também exemplar. Aqui tenho uma lista que eu vou passar muito rapidamente porque já foi abordada várias vezes aqui hoje. Isto é um problema. Eu não tenho problema nenhum em concorrer com ninguém neste país, absolutamente nenhum. Sei concorrer, já lá estive, conheço os problemas, sei quais são os desafios, sei qual é que é, como é óbvio, a oportunidade de poder usar toda essa infraestrutura, no fundo, para ajudar o meu negócio da área direta. É compreensível, mas não nos podemos esquecer nunca que estamos a falar aqui de coisas que chama-se Serviço Universal e tem que haver uma grande responsabilidade na forma como este Serviço Universal é gerido. As infraestruturas base do país não podem servir de arma de arremesso contra os outros operadores. Ou então, há que refletir em relação à forma como se deve gerir esta área. E eu tenho uma proposta diferente do António Carrapatoso. Daqui a 5 anos, se calhar o headline podia ser nacionalizou-se todos os outros operadores de telecomunicações e só fica só um. Que também é uma outra hipótese, é mais simples e pelo menos não vem aqui tanta gente reclamar. Portanto, eu acho que nós temos que ter, eu compreendo o que é uma posição de monopólio, já o disse 50 vezes, ser monopolista não é crime, abusar da posição dominante é que é crime, utilizar-se de técnicas ilícitas para manter os monopólios é que é crime. Portanto, o que eu acho é que tem que haver maior consciência da forma como este monopólio é gerido e, no fundo, subscrevo as preocupações de todos os meus colegas em relação àquilo que pode acontecer com a fibra. Eu não procuro proteção nem para mim, nem defendo proteção, como é óbvio, para os outros. Agora, o que eu acho é que nós temos que ter um mercado que funcione. E aqui, com franqueza, acho que o ponto mais importante no meio disto tudo acaba de ser como é que os reguladores atuam. E estamos a falar de todo o tipo de reguladores. Estamos a falar do nosso setor, estamos a falar do regulador da concorrência, estamos a falar do regulador também da comunicação social, que eu acho que tem que ser... eu sei que eles são atentos, eu sei que as pessoas de certeza tentam fazer o seu melhor, eu sei de muitas dificuldades com que se debatem, mas acho que é um desafio que tem que ser ultrapassado e nós temos de ter, de facto, uma regulação diferente neste país. Muito obrigado.